Olá, tudo bem? Espero que seus projetos estejam indo com pleno sucesso, que seus estudos estejam acontecendo aí de forma tranquila. E hoje o nosso assunto, o nosso curso de análise combinatória e probabilidade, é justamente sobre o conceito de probabilidade. O que é probabilidade? Bom, antes de conversarmos especificamente sobre o que é probabilidade, vamos conversar sobre dois experimentos de naturezas diferentes. Quais são eles? O arremessar de um dado, então você tem um dado aí de 6 faces, você arremessa o dado, e o experimento de deixar cair aí uma pedrinha de uma certa altura H. Então vamos desenhar para a gente entender melhor como que é? Então olha só, nós temos aqui uma pedrinha de massa M que eu abandono de uma altura H. E aí eu tenho um experimento de arremessar aí um dado, aquele dado comum aí de 6 faces. Conceitualmente, em termos de probabilidade, qual é a diferença entre esses dois experimentos? Bom, a pedrinha eu posso calcular exatamente qual é o tempo de queda dessa pedrinha. Ou seja, se eu abandono essa pedrinha com uma velocidade inicial aqui igual a 0, eu consigo descobrir com certeza quanto tempo ela vai demorar até atingir aqui o nosso solo, tá? Esse tempo, só a título de curiosidade, é a raiz quadrada de 2h sobre g, quando o fenômeno está sujeito à ação exclusiva da gravidade. Agora, e com relação ao dado? Com relação ao dado, eu não tenho como prever exatamente qual vai ser a fase que vai acontecer após o lançamento. Então, é bem conceitualmente diferente da situação da pedrinha. Enquanto a pedrinha eu tenho clareza, eu posso determinar concretamente qual é o tempo de queda, no dado eu não consigo determinar qual é a face que vai surgir após o meu lançamento. Tá? Eu lanço o dado, eu não sei que face que vai acontecer. Bom, a esse tipo de fenômeno, onde eu consigo determinar precisamente o meu resultado, eu vou chamar de experimento determinístico. Então anote isso daí, experimento determinístico. O que é um experimento determinístico? É aquele experimento que você realiza e o output dele, o resultado dele, ele é conhecido, ele pode ser modelado, ele pode ser previsto com exatidão num certo grau aí de incerteza devido ao erro na medida, né? Teoria de erro da medida. Mas você sabe concretamente qual é o resultado que você espera. Bom, com o dado, você repete o mesmo experimento, ou seja, você lança o dado uma vez e, por exemplo, tira a face 2. Na segunda vez que você lançar, você não tem segurança que vai acontecer a face 2. Pode ser que aconteça, mas não é determinado o resultado. A esse tipo de experimento, eu vou chamar de experimento aleatório. Então, vamos anotar isso daí? Então, esse aqui, eu tenho um experimento, tá? Determinístico. Tá? E esse aqui, no dado, é um experimento aleatório. Bom, então agora nós estamos na condição de definir formalmente o que é um experimento aleatório. Experimento aleatório é aquele tal experimento que, se você executa ele mais de uma vez, considerando as mesmas condições, você vai obter resultados diferentes, tá? Como jogar um dado. Você joga o dado e aí, jogando o dado da mesma maneira, você não tem como prever o resultado que vai acontecer. Muito bem. Então, experimento aleatório, experimento determinístico. Um outro exemplo mais prático de experimento aleatório. Vamos supor que você tem uma linha de montagem aí com peças. E essas peças, vez ou outra, vêm com defeito. Não dá como prever num lote qual é a sequência de peças defeituosas. Por exemplo, ali na esteira, eu pego aleatoriamente e sempre a segunda peça vai ser a peça defeituosa. Não, eu não tenho essa certeza. Então é um experimento aleatório. Bom, parece que os experimentos aleatórios deixam a gente um pouquinho sem chão, né? Por quê? Porque não tem como prever. Mas você ficaria surpreso se eu te contasse que a maioria dos fenômenos que nós encontramos na natureza tem um certo grau de aleatoriedade dentro dele, né? E aí, como trabalhar com experimentos aleatórios, com fenômenos que têm intrinsecamente
essa natureza aleatória. E é aí que está. É aí que entra a troca de informação. Eu vou trocar a minha certeza por avaliar as possibilidades, avaliar a chance. E aí, esse é o nosso primeiro entendimento de probabilidade. Probabilidade é uma medida da chance. Então, eu não sei se vai cair, quando eu lançar o dado, a face 1, 2 ou 5. Mas eu posso estimar, eu posso calcular a chance de ocorrência de uma dessas faces, tá? Então, o nosso conceito agora, probabilidade, na verdade, vai estar associado com o quê? Vai estar associado com o cálculo das chances. Tá? Vamos tentar andar um pouquinho de dar pé no começo e entender conceitualmente, pelo menos a priori, a probabilidade dessa forma. Então, a probabilidade é o cálculo de chances. Então, se por um lado eu não consigo determinar o resultado do meu experimento aleatório, eu consigo calcular a chance de determinado resultado. Só que agora nós vamos falar mais bonito. Nós vamos falar a chance de acontecer um determinado resultado. Ou a probabilidade de acontecer o resultado. Então, qual a chance de acontecer o 6? Qual que é a probabilidade de acontecer o 6 no dado? Por exemplo, qual é a chance de acontecer o tempo raiz quadrada de 2h sobre g? Não tem cabimento eu falar chance aqui porque o experimento é determinístico. Qual é a chance de eu obter cara numa moeda ao arremessar? Aí tem cabimento eu falar de chance. Qual é a chance de eu sortear ali uma peça defeituosa? Qual é a chance de eu sortear uma determinada bola numa urna? Então, todos esses cenários são cenários onde eu estimo chances. E quando eu falar em chance, agora nós vamos fazer a tradução de probabilidade. Tudo bem? Bom, uma vez estando com esse solo agora seguro, entendendo, tendo um primeiro entendimento de probabilidade como chance, eu posso arriscar uma definição para a probabilidade. E aí eu vou chamar essa definição de definição clássica. Só que agora vou ser um pouquinho mais rigoroso, tá? Vamos ver como é que funciona isso aqui, ó. Então, olha só. Então, vamos supor que eu tenho o conjunto, tá, de todos os resultados possíveis. Então, todos os resultados possíveis de um dado experimento aleatório. Por exemplo, jogar um dado. Quais são todos os resultados possíveis que eu tenho ao fazer o experimento aleatório, jogar um dado? Isso mesmo. O resultado 1, o resultado 2, o resultado 3, o resultado 4, o resultado 5 e o resultado 6. Então percebeu que eles formam um pacote de resultados, formam um conjunto de resultados. Esse conjunto de todos os resultados possíveis tem um nome técnico. Qual é? Espaço amostral. Esse aqui é o meu espaço amostral. Então, o que é o meu espaço amostral? Meu espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis. Agora, vamos pensar assim. Minha pergunta é, qual é a chance de acontecer o evento 5? O que é o evento 5? Acontecer justamente quem? O número 5. Então você percebe que agora nasceu um conjunto dentro do outro, ou seja, um subconjunto. O subconjunto dos eventos. Então, subconjunto dos eventos. Que no caso, esse quadradinho aqui só cabe um. Cabe, ó, o 5. Tá? Então, quem que é o conjunto dos eventos? É um conjunto que está dentro do espaço amostral. Então, um subconjunto do espaço amostral que eu vou chamar de eventos. É o evento 5, é o possível resultado 5. Ok, então vamos supor que eu queira avaliar a chance de acontecer o 5 entre todos os resultados possíveis. Você colocaria tranquilamente que é quanto? Isso mesmo, 1 em 6. Por quê? Que conta que você fez aí? Só tem um 5 em 6 resultados possíveis. Então, a minha probabilidade aqui, ó, qual que é? É uma chance em 6 possíveis. Olha só, a gente conseguiu, sem muito equacionamento, avaliar a chance de acontecer o 5. Qual é a chance? 1 em 6 resultados possíveis. Bom, na mesma linha,
nós podemos escrever uma equação para definição clássica aí de probabilidade. Vamos escrever aqui do lado. Tá? Então, a minha definição clássica, qual é? Então, a probabilidade, ela é definida agora, 3 tracinhos, eu vou defini-la assim classicamente, depois a gente pode melhorar um pouquinho isso, mas no primeiro momento, vamos ficar com essa definição clássica que já dá para a gente se divertir bastante. Ela avalia o quê? É o número de integrantes do subconjunto dos eventos em termos do número total de resultados possíveis. Então olha que belezinha. Ó. Essa aqui é a nossa definição clássica de probabilidade. Quantidade de resultados lá dos eventos, o que eu quero, né? Em termos sobre o número total de resultados possíveis. Então, no nosso caso aqui, quem que é o 1 aqui? O 1 é o M. Então, é a quantidade de integrantes do conjunto dos eventos. E o 6? O 6 é a quantidade de resultados possíveis. Não tem 6 resultados possíveis? Então, N igual a 6. Tá? Se você observar aqui, nós já verificamos uma coisa interessante, né? A probabilidade, olha só que propriedade interessante. A probabilidade, ela sempre está entre 0, então ela é maior ou igual a 0, e menor ou igual a 1. Por quê? Porque pode ser que não tenha nenhum evento aqui no subconjunto dos eventos, o que daria 0 sobre alguma coisa que dá 0, né? E o tamanho máximo do subconjunto dos eventos é o próprio espaço amostral. Então a nossa probabilidade aqui está entre 0 e 1. É um número inerentemente não negativo. Então não tem probabilidade negativa, probabilidade menos alguma coisa. Tá legal? Bom, o que mais que a gente pode conversar aqui? Vamos fazer um outro exemplo? Vamos supor que eu quero saber o seguinte. Eu jogo um dado, tá? Tá o nosso dado aqui. E aí eu quero saber a probabilidade de ser um número par o resultado. Tá? Então, probabilidade de ter um número par. Qual que é isso aqui? Ó? Vamos pensar um pouquinho? Bom, então tem que identificar dois números. Quais são eles? A quantidade de itens no subconjunto dos eventos. Quantos são os números pares? Vamos ver? Então eu tenho aqui o 2, o 4 e o 6. Então são 3 números pares. Então eu tenho aqui, ó, M igual a 3. E N é o espaço amostral. O que é o espaço amostral? É o número de resultados possíveis, que dá 6. Muito bem, então utilizando a definição clássica, 3 sobre 6, simplifica em cima e embaixo por 3, né? Então a probabilidade é meio. Olha só, tá? Entre 0 e 1. Então a nossa probabilidade aqui é de 1 em 2, a probabilidade de 50%. Entendeu? Então, nossa primeira estimativa de uma chance é comparar a quantidade de eventos que eu quero sobre a quantidade de eventos possíveis. O número total de eventos possíveis é o espaço amostral. E aí, a quantidade no conjunto dos eventos depende da natureza do problema. Tranquilo, né? Parece uma quantia tranquila e é fácil, o conceito é bem tranquilo. Só que eu vou colocar um exemplo agora que pode ser um pouquinho trabalhoso. Vamos ver aqui, ó. Então, já que nós estamos aqui, ó, craques, estudando juntos probabilidades, eu vou propor um exercício um pouco mais desafiador. O que você vai fazer, Emerson? Eu vou lançar 2 dados. Vamos supor que você lance 2 dados simultaneamente, tá? Então eu tenho aqui um dado e eu tenho aqui outro dado. Tá? Então eu tenho 2 dados aí, eu jogo eles simultaneamente. Então eu jogo eles simultaneamente na mesa lá, e aí eu vou prestar atenção nas faces que acabam para cima, nos resultados, tá? Então, por exemplo, dá 1 e 2, 3 e 4, né? 5 e 6, eu vou prestar atenção nesses resultados. Só que tem um resultado particular
que eu gostaria de saber a probabilidade de acontecer ele. Tá? Então qual é? Então aqui, ó, qual a probabilidade da soma dos resultados ser igual a 7. Então vamos entender o problema? Então eu lanço o dado dos dois dados simultaneamente e eu olho as faces lá que deu o resultado. Minha pergunta é, qual que é a probabilidade da soma desses resultados ser 7? Porque não vai acontecer sempre ser 7. Por exemplo, caiu 1 e 2, o resultado é 3. Caiu 2 e 2, eu somo 2 e 2, então o resultado combinado é 4. Se eu 3 e 2, o resultado combinado é 5. Eu estou interessado numa classe de resultados distintos. Quais são? Que a soma dos resultados dê 7. Por exemplo, 3 e 4. Ou, por exemplo, 2 e 5. Ou, por exemplo, 1 e 6. Qual que é a probabilidade de eu jogar esses dados e ter como resultado combinado, a soma, dar 7? Bom, vamos para onde a gente conhece. A definição clássica de probabilidade é M sobre N. Tá? Ou seja, tudo passa em termos de eu encontrar dois números. Quem que é o N? É a quantidade de resultados, de eventos que atendam essa minha condição, que é a soma das 7, e N são todos os resultados possíveis, tá? No espaço amostral. Então, muito bem. De uma hora para outra, a gente vai ter que começar a pensar um pouco. Já não ficou tão óbvio como jogar um dado. Mas, se a gente pensar um pouquinho e tiver um pouquinho de organização, a gente consegue resolver esse problema facilmente. Por exemplo, eu posso pensar assim, ó, tá? Vamos anotar aqui, ó. Eu posso pensar assim. Eu tenho a face 1 do primeiro dado combinado com a face 1 do segundo dado. Aí o 1 combinado com o 2. E vai indo até a face 1 do primeiro dado combinado com a face 6. Tá? Então, vou fazer essa tabela, vou organizar desse jeito. Então eu pego, fixo um e vou variando o outro. Porque eu quero contar quais são os resultados possíveis. Então aqui, mesma coisa. 2, 1, 2, 2, vai indo até ter 2, 6. Entendeu? Bom, se eu for seguindo, eu vou seguindo até o 6. Então, vou ter 6, 1, 6, 2, vai indo até o 6, 6. Mas o que você está fazendo, Amos? Eu quero organizar esses resultados possíveis de tal forma para eu poder contá-los. Então vamos contar quantos resultados possíveis tem? Bom, aqui começa 1, vai até o 6, então eu tenho aqui, ó, 6 linhas. Aqui eu também vou ter 6 colunas. Então o número de resultados possíveis, 6 vezes 6, o que dá quanto? Dá 36. Ah, ó. Então metade do meu problema eu já consegui resolver aqui, ó. O N é igual a 36. Tá? Então, número de resultados possíveis. Agora, e o M? O M é o meu subconjunto dos eventos. Tá? Então, a soma tem que dar quanto? A soma tem que dar 7. Então, pode ser, por exemplo, o 1 e o 6. E depois, o 2 e o 5. Depois, eu tenho o 3 e o 4, depois o 4 e o 3, e aí então eu tenho o 5 e o 2, e aí então eu tenho o 6 e o 1. Muito bem, 1 e 6, 2 com 5, 3 com 4, 4 com 3, 5 com 2 e 6 com 1. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nosso N é igual a 6. Ou seja, são 6 os resultados que atendem a minha condição da soma das faces ser igual a 7. Beleza. Então, minha probabilidade é igual a quanto? M, 6 sobre o espaço amostral, 36. Simplifico em cima e embaixo por 6. Então, tem que a probabilidade é 1, 36 por 6, sexto.
Então a probabilidade é 1/6. Muito bem. Então, uma vez feito o exercício, eu quero explorar o que aconteceu com ele. Bom, eu utilizei minha definição clássica de probabilidade e coloquei como tarefa encontrar dois números. Quais são eles? O número de resultados possíveis. Você conseguiu perceber que achar um número de resultados possíveis não foi tão fácil como jogando um dado só. Então, pode acontecer que esse N seja uma verdadeira encrenca e ele vai ser. Tanto é que nós vamos precisar parar um pouquinho de falar de probabilidade e aprender a calcular esse N mais apropriadamente, ou seja, aprender a contar. E esse método de contagem tem um nome, chama análise combinatória. Então olha só que interessante, a gente começa a falar de probabilidade, mas rapidamente a gente já para e fala, opa, primeiro para eu continuar a falar de probabilidade eu preciso aprender métodos de contagem. E métodos de contagem estão no campo da análise combinatória. Percebe que aconteceu a mesma coisa que o M. Eu precisei usar de um artifício lógico aqui para encontrar o M apropriadamente e conseguir contá-lo sem muita dor de cabeça. Porém, é possível encontrar situações onde encontrar o N e encontrar o M, o processo de contagem vai exigir um pouco de criatividade e até um pouco de exercício algébrico, que está no campo ali da análise combinatória. Tá? Então, nós estacionamos um pouquinho, congelamos um pouquinho probabilidade nesse conceito aqui maravilhoso que é a definição clássica e vamos atrás de uma necessidade que é os métodos de contagem. Então, a natureza da análise combinatória é justamente o cálculo de probabilidades. Então, para a gente calcular a probabilidade, pela definição clássica, eu preciso saber o total de resultados possíveis. Eu preciso contá-los. E aí nasce dessa necessidade de contagem uma ciência maravilhosa chamada de análise combinatória. Então as coisas estão integradas. Bom, um último comentário que eu quero colocar com você é o seguinte. Essa probabilidade aqui, ó, 1/6, ela não significa que de 6 vezes que eu jogar o dado, uma eu vou ter esse resultado. Então, por exemplo, pega aquele resultado anterior lá. Qual que é a chance, qual que é a probabilidade de eu jogar um dado e ter a face 2? Aí você vai colocar 1/6. Não significa que se eu jogar o dado 6 vezes, eu vou obter pelo menos uma vez ali o 2. Não é bem assim que funciona. Porque se fosse assim, não seria mais aleatório, seria determinístico. Então a definição clássica de probabilidade não permite que você manipule isso aqui algebricamente e acabe encontrando respostas determinísticas. A função disso aqui é justamente avaliar a chance. E a chance, de forma absoluta, não tem significado. Então, esse 1/6 sozinho, ele não tem significado. Agora, quando você compara ele, por exemplo, com uma probabilidade meio, né? O que você chega à conclusão? De que essa probabilidade é menor do que a probabilidade 1/2. Então, é interessante nós compararmos uma probabilidade com a outra e conseguimos, assim, compará-las. Nasce, então, agora um conceito que a gente vai trabalhar lá na frente, que é o conceito de distribuição de probabilidades. As probabilidades só ganham sentido mais pleno quando elas são encontradas em termos de uma distribuição, porque eu posso comparar, eu posso avaliar o que é mais provável, não o que vai acontecer. O que vai acontecer é um pensamento determinístico. O que é mais provável é um pensamento já no caminho da probabilidade, que vai ser útil em análises estatísticas, principalmente estatística de inferência, lá no futuro. Eu coloco isso porque nós vivemos num mundo puramente determinista, né? Então, conceitualmente falando, livro é livro, porta é porta, a gente não está muito acostumado a pensar em termos probabilísticos, em avaliar chances. Mas isso não significa que os efeitos aleatórios, que os fenômenos aleatórios não estão presentes a todo momento no nosso dia a dia. Então, desde o nível lá da célula até o nível cosmológico, a estatística está lá, e se a estatística está lá, a análise probabilística está lá também. E probabilidade não mexer com certeza não significa que ela não consiga dar previsão. Então, eu gostaria de colocar esse alicerce bem fundamentado e colocar para você que mexer com probabilidade, trabalhar com probabilidade, não significa abrir mão da previsão. Significa ter uma previsão um pouco mais sólida. Talvez alguns fenômenos não sejam
determinístico em sua própria essência, como a mecânica quântica vai colocar lá. Alguns fenômenos são inerentemente probabilísticos. Então, probabilidade pode até não fazer parte do nosso cotidiano aparente, mas ela está lá, em vários detalhes. E eu vou, ao longo do curso, mostrar para você onde nós vamos encontrar essa probabilidade e nos divertir bastante com ela. Por hora, nós estacionamos o conceito de probabilidade e vamos começar a navegar no que é a análise combinatória. A hora que a gente tiver craque nos processos de contagem, nós retornamos à probabilidade e aí fazemos aí um estrago nessa exploração desse maravilhoso universo, que é o universo das probabilidades. Até lá, tome nota, assista a aula quantas vezes for necessário e tome posse desse conhecimento. Até a próxima e bons estudos!